No Recebendo Você de hoje, vou falar sobre pesquisas, agradecimento, trabalhar o texto e dicas de livro. Leitura. Vamos falar sobre dicas de leitura. Aguarde um momento, roda a vinheta, que eu volto já já. Eu vou começar falando sobre trabalhar o texto. Eu já falei uma vez sobre trabalhar texto e decorar. Agora eu vou falar em um outro sentido. Por exemplo, o ator recebe o seu roteiro para a gravação de um filme. E às vezes tem ator que quando vai para o set de gravação, ele leva o texto dele, fica olhando, fica manuseando o texto, fica olhando as falas. Eu, particularmente, eu não gosto e não sou melhor do que ninguém, tá? Mas eu já vou para o set de gravação com ele decorado sem ele na mão. Já levei algumas vezes na bolsa para que, em algum momento, se tiver alguma divergência ou alguma alteração, para eu saber onde encaixa aquela alteração, porque eu sou muito de visual. Quando eu decoro, quando eu trabalho um texto, na minha mente fica fotografado o texto. Até o risco que eu faço, até grifado a fala, fica na minha mente. Então, se tiver alguma alteração, eu tenho que arrumar aquilo no espaço de tempo rápido, eu tenho que remanejar toda aquela fotografia que ficou na minha mente. Então, eu não carrego o meu texto, não levo o texto. Gente, quando chega no set de gravação, quando chega num teatro, tem que se ir com tudo na mente, tudo trabalhado, para você ficar o quê? Só em função de marcação, uma modificação na marcação. E você fica aprendendo muito ao texto, você começa a se atrapalhar. Entendeu? Pode ser que alguém, isso não é uma regra, mas normalmente te atrapalha. Então, você tem que ir com ele todo já na mente, você pronto já para fazer o trabalho. Então, desprender do roteiro. Eu desprendo do roteiro. Eu pego o roteiro, quando ele chega para mim, eu já começo a trabalhar. Eu tiro aquele momento, a partir do momento que eu recebi o roteiro em casa, ou fui buscar, eu tiro um tempo a começar a trabalhar esse roteiro, esse meu personagem. E, no caso, depois de uma reunião, sobre dúvidas e tudo mais, que acontece a reunião, às vezes antes ou às vezes depois que você recebe o texto, para você ir com ele em mãos e sanando as dúvidas. Então, isso que eu tenho de falar do roteiro, do texto, do script, você trabalhar e ir para o set de gravação já não prendendo a ele, tá? Então é assim uma dica importante e bacana e funciona. E eu também costumo trabalhar o texto à noite, na madrugada, no começo da madrugada, porque eu fico até mais tarde trabalhando em casa, no home office. Então, eu tiro o tempo, quando eu estou com um trabalho, a ler, porque quando eu deito, começa a trabalhar na minha mente automaticamente. É interessante. Há pessoas que gostam de trabalhar o texto de manhã. Eu gosto mais à noite. Bom, outra situação, pessoal, é sobre pesquisas. Pesquisar bastante. Gente, pesquisar bastante sobre o assunto. Sobre teatro, sobre cinema, sobre produtores, sobre atores, sobre produção, sobre como é a mecânica de um filme. Isso é muito importante. Não só a mecânica do teatro, mas também do audiovisual. Isso é muito importante para o ator, para aquele ator que ele quer ser ator com bastante conhecimento. Por quê? Eu já disse isso anteriormente, o ator, ele é bom que ele seja ator, que ele entenda também de produção, de direção, entenda um pouquinho, mesmo que ele não queira ser diretor. Você nunca sabe as oportunidades.
tá? E até porque para você ser um diretor, produtor, é bom você ter um conhecimento de atuação, não é isso? Então, gente, pesquisar é importante, você ler artigos, você participar também de workshops sobre teatro, sobre produção, um pouquinho de cada coisa para você ter um leque de informações. Isso é importante na vida do ator, tá? E outra coisa também, gente, é o agradecimento. Agradecer toda vez que você fizer um trabalho, tanto teatro como no audiovisual, no momento de concentração, que é o momento que nós temos antes de fazer um trabalho. Concentração não é só concentrar no trabalho. Você fazer uma oração, fazer essa oração, agradecendo por este trabalho que você fará e agradecer por você ter tido esse trabalho, agradecer para que esse trabalho seja feito da forma que se pediu, da forma que você quer, entendeu? Então não esquecer de Deus, não esquecer de agradecer por aquele momento. E quando encerrar o trabalho, também fazer uma oração, agradecer por trabalho, por ter corrido bem, pela plateia, pelas pessoas que foram e para que tenha mais trabalhos após aquele que você fez. Tá? Isso é muito importante e muitas vezes as pessoas esquecem de fazer esse agradecimento. Fazer agradecimento não é só fazer uma oração, aquela oração falada e acabou. Não, se concentra, reúne o pessoal, mãos dadas ou não, e eleva o pensamento a Deus e a agradecer. Isso é importante. Isso para tudo. Tá? Como nós estamos falando aqui da arte, de teatro, cinema, então a gente está falando sobre isso, para que corra tudo bem. Tá bom, gente? Isso é importante. Bom, outra coisa que eu vou falar, gente, é sobre dicas de livro. Como eu falei pesquisa, então está ligado à pesquisa ao que eu vou falar. Sobre livros, sobre leitura. A leitura, ela é importante. Ela é muito importante. Ela é importante para tudo. Para tudo. Para todas as carreiras, a leitura é importante. E no teatro, então, nem se fala. Mas, às vezes, as pessoas esquecem. Então, dentro da leitura, dentro da pesquisa, está a leitura, no qual agora eu vou passar alguns detalhes, algumas informações para vocês sobre isso, sobre leitura, sobre livros. E no Recebendo Você que eu fiz há um tempo, eu falei sobre os livros que foram muito divulgados, foram muito procurados, foram muito lidos na década de 80. Eu falei muito sobre isso, sobre esses livros que vamos dizer assim, deu o que falar, né, as histórias, e muito bacana mesmo, incentivando as pessoas a ler. Então, eu separei alguns livros aqui, que eu vou falar para vocês. Alguns livros, alguns que estão aqui, as pessoas já conhecem, e alguns já leram. Então é importante, o livro que você queira ler, gente, cada um tem um estilo de livro, tem pessoas que leem qualquer tipo de livro, qualquer tipo de história, tema e tudo mais. Tem outras não, tem outros que gostam de um determinado autor e só lê o livro daquele autor, né, daquele escritor, já é fã, né, daquele escritor. Tem outros que leem tudo. Eu, por exemplo, leio um pouquinho de vários vários autores. Eu gosto de diversificar, entender o tema, a forma que ele escreve, a forma que ele coloca no livro. Então eu separei alguns livros aqui e um deles, gente, muita gente já conhece, já leu, que é o Sidney Sheldon, Amanhã, Tarde e Noite. É um livro, sabe, é um escritor muito conhecido, um autor muito conhecido, Sidney Sheldon. Muitas pessoas já leram esse livro. E o outro também que é do mesmo autor, Sidney Sheldon, A Outra Face, tá?
que foi muito lido até hoje. Muita gente procura esse autor, esses livros, para poder ler. E eu tenho aqui também que eu separei, que são meus, tá? Que eu gosto de fazer pesquisa e gosto muito de ler assuntos sobre o ator. Então, dentro da carreira artística, é bom você ler tudo sobre ator, sobre teatro, sobre cinema. E eu tenho aqui a formação do ator. A formação do ator é interessante, tá? Então, o outro aqui é Pedagogia do Teatro. Muito interessante esse aqui, Pedagogia do Teatro. Esses livros eu ganhei. Eu ganhei de uma atriz e produtora também. Então ela falou, Oswaldo, vou te presentear. E eu tenho um outro também que é um manual, que é um manual, eu sempre utilizo quando eu vou fazer um planejamento de aula. Outra coisa que eu gosto de fazer, plano de aula. Fazendo um plano de aula, tudo corre bem, tudo vai bem. Então, mais para frente eu vou falar sobre isso, sobre o planejamento de uma oficina de teatro. Tudo planejado tende a seguir do jeito que você planejou, do jeito que você quer. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o planejamento de uma oficina de teatro, e isso você pode adaptar a outros trabalhos que você faz. E o último livro, gente, deixei por último, que é O Velho e o Mar. Ele é conhecido também de Hemingway, Ernest Hemingway. Deixei por último porque eu vou falar para vocês o seguinte. Antes de mais nada, gente, eu sempre esqueço, eu sempre coloco aí embaixo no GC para vocês comentarem e vocês acessarem as nossas redes sociais. Tem o Instagram, Oswaldo Moreno Ator, tem o Facebook. Então não esqueça, gente, de acessar, comente, e se vocês têm alguma dúvida em relação a alguma informação ao teatro, ao cinema, vocês colocam e eu vou buscar, tá? Eu sabendo, eu falo. Se eu não souber assim de pronto, eu vou buscar informação, busco e lanço aqui no Recebendo Você para vocês. Então, o Ernest Hemingway, esse livro O Velho e o Mar. Tem também Por Quem os Sinos Dobram. Então, esse Ernest Hemingway, esse autor, eu vou até falar aqui sobre um filme que um diretor, tá? Eu considero que o meu diretor, já fiz 3 trabalhos em audiovisual com ele, que é o Antônio Júnior, e ele fez um filme em 2015, não, 2017, tá? Não lembro bem o ano, mas eu vou colocar para vocês aqui, um filme, e esse filme, ele desenvolveu a história, tá? Vamos dizer assim, em cima desse autor, Ernest Hemingway, tá? Então, que é interessante. Então, vocês assistem, tá? Tá no YouTube também, esse filme que chama Geração Perdida. Hemingway, Geração Perdida. Eu vou colocar para vocês, tá aqui, tá aí embaixo, tá? Vocês acessem, assistem esse filme, que é interessante, e busquem, gente, informações quem é Hemingway, tá? Quem é Ernest Hemingway. É interessante esse filme, assiste lá. Eu fiz 3 trabalhos com esse diretor, e nesse Geração Perdida, Hemingway Geração Perdida, eu dei um apoio na produção, tá? Ele colocou lá meu nome nos créditos finais. Eu dei um apoio lá, que ele foi de grande importância para ele, né? Eu acredito que eu não fiz muito, mas foi de grande importância. E também um ator que era da minha companhia de teatro, que eu divulguei e eu lancei, né? Coloquei para ele, que estava à disposição, fez um teste e participou desse filme.
E no outro Recebendo Você, mais para frente, eu vou falar também sobre isso, sobre a minha companhia de teatro e a projeção, é a palavra que eu estava buscando essa. Eu projeto os atores da minha companhia, já falei isso antes e depois eu vou explicar com mais ênfase, com mais detalhes, como funciona a Companhia Teatral Oswaldo Moreno e Audiovisual em projetar os atores. Então é isso, gente. Se agarre nessas informações, tenham sempre essas informações, pesquisa, agradecimento sempre, tá? Trabalhar o texto sempre, dicas de leitura. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de frisar para vocês. E eu falei também um tempo atrás, e também eu sempre falo que eu vou, às vezes, voltar em alguns assuntos para dar mais ênfase, para dar mais uma reforçada. Eu, quando recebo meu texto, tá? É uma dica que eu já falei isso antes, mas eu sempre vou falar que é importante. Eu, quando recebo um texto do meu personagem, o que eu faço? Eu pego esse texto, eu tiro uma cópia, eu faço um original, tá? Ou o primeiro texto fica como original, como queira. Eu tiro uma cópia e eu pego o texto que eu recebi, eu guardo. Eu tenho uma pasta que é tudo relacionado a teatro, eu coloco ali. Tá? E se tiver um trabalho imenso, eu pego uma pasta, abro uma pasta e faço só com aquele projeto que eu estou fazendo. Eu boto o nome. Ali eu pego esse texto que eu recebi, já tirei uma cópia, eu fico com a cópia, pego esse original e guardo. Eu guardo esse original. E eu uso a cópia. Por quê? Essa cópia, o que eu vou fazer? Gente, o texto é seu, você trabalha o texto. Tem gente que fala assim, não vou escrever um texto, não vou sujar o texto. Então, para isso, eu guardo o original e fico com a cópia. Porque o texto é seu. Tá? Tem gente que fala assim, não, sujar o texto é uma afronta, não sei o quê. Não, não é uma afronta. Tá? O texto é seu, ali você vai direcionar. Por quê? Porque o autor, quando escreve, ele joga tudo ali. Por mais que ele vai limpando, às vezes algumas coisas você começa a mudar. Então, você começa a escrever. E outra coisa também, outro detalhe, escrever de lápis, não escreve de caneta. Porque você escreve de caneta, depois vai mudar, você vai começar a borrar e acaba você não entendendo nada. Tá? E de lápis você pode apagar e sempre escrevendo alguma informação e acrescentando algo que o autor ou que o diretor coloca para você. Então é assim que eu faço. E esse texto vai ficar comigo. Se eu sair para algum lugar ou ficar fora, eu levo esse texto para trabalhar e fica original. Por quê? Porque acontece muito. O ator recebe o texto, tem aquele único texto. E ele não toma cuidado. Outro detalhe, tomar cuidado, gente. Aqui, eu estou tomando a minha água, para tomar água, tá com o texto na mão, vai beber um café, bebe o café lendo o texto, dá um tempinho, toma o seu café, depois você lê o texto. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado de beber algo com o texto na mão. Derruba, sabe? Molha o texto, não tem outro. Aí vai pedir o texto para a produção. Não tem. Aí é um custo, às vezes a pessoa até cobra, às vezes não é isso, não está com tempo para tirar uma cópia, porque tudo isso é tempo. Então, gente, tenham a cópia em mãos. Outros, ele molhou. Molhou o quê? Não estava nem chovendo. Por quê? Porque caiu. Né? Porque tomou algo em cima do texto. Então, é de suma importância isso. Tá bom? Então, eu levo para vocês essas informações. E hoje eu fico por aqui e aguardem o próximo Recebendo Você. E não esqueça de acessar, comente aqui o Recebendo Você, tá? Comente aqui sobre o nosso trabalho, né? Aliás, aqui, comente aqui sobre o Recebendo Você, deixa comentários e também, gente, alguma informação que você queira. Tudo bem? Então, aguardo vocês no próximo Recebendo Você.